Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Antes de mais nada, o meu muito obrigado pela audiência de vocês. Seja você que está me vendo pela primeira vez, ou seja você que tem me seguido. Muito obrigado. Bem, o tema de hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar da pessoa, acredito eu, se bobear, é a pessoa mais falada e de repente até odiada da semana, que é aquele cientista, não sei como é que eu vou adjetivá-lo, Dr. Anthony Fauci. Como vocês já estão sabendo, está o mundo inteiro falando sobre isso, o escândalo dos e-mails que vieram à tona. Pessoal, é uma coisa inimaginável, inaceitável, a profundidade da podridão dos bastidores que foi, digamos assim, desenvolvida por ele. O e-mail, antes de mais nada, ele não foi vazado, como tem sido falado. Ele foi baseado no Freedom of Information Act, né, que foi requisitado pelo BuzzFeed. E quando a coisa veio à tona, que nós já vimos desconfiando da postura dele, né, bateu no Washington Post, que é até um jornal de esquerda do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e a coisa tomou uma proporção assim, sem controle. Com certeza dá para se ver, e é nojento a postura desse cientista, que tem uma trajetória de quase 50 anos no governo federal, começou na época do Reagan. Ele é tido hoje, e já, não só de hoje, já tem um bom tempo, como o funcionário federal que mais ganha dinheiro nos Estados Unidos. Ele ganha mais até do que o presidente dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o salário dele anual está beirando aí para mais de US$ 400 mil. Dizem que é 430 e a 470, mas não importa. É um salário muito grande, fora o poder que ele tem tido ao longo dos anos. Só que no nosso entender, ele chegou ao fim da linha dele. E como a Bíblia nos ensina, nada de escondido que não venha a ser revelado. E deu para ver, deu para comprovar que ele já vinha costurando um trabalho em paralelo com o governo chinês. Tudo aquilo que no início era tido como conspiração deixou de ser. E o que eu vou falar hoje? Bem, você já deve ter escutado falar de diversos e-mails, mas eu vou falar particularmente de dois e-mails que foi para mim assim os mais relevantes dentro de vários dos milhares que vieram à tona. Primeiro foi o e-mail que ele trocou com uma pessoa chamada Peter Daszak. O Peter Daszak. Quem é esse camarada? O Peter Daszak, ele é um britânico, ele é presidente de uma ONG chamado Eco Health Alliance, e que sem fins lucrativos. É uma piada, né? Especialistas em doenças ecológicas e com foco em doenças em outros animais e prevenções de pandemia. E esse cara era o cara cujo o, a verba que era canalizada para o laboratório de Wuhan, na China, quem autorizava o pagamento e dizia era o próprio Fauci. Vai vendo. E é um negócio louco. E para vocês terem uma ideia, nenhum desses e-mails, que foi um dos mais bombásticos, digamos assim, eles trocaram um e-mail onde o Peter Daszak ele agradece ao Fauci por praticamente abafar a teoria de vazamento do laboratório, que é o chamado Lab Leak Theory. Entendeu? Olha só. Olha só, já existiu o zoom, zoom, zoom e o Fauci abafou, tá certo? Um outro e-mail também que foi assim bombástico aqui é quando o Fauci troca o e-mail com o chinês, que é o diretor do correspondente, como fosse o CDC americano, o Center for Disease and Control, né? Que onde ele diz o seguinte: nós vamos passar por isso juntos. Esses dois, para mim, foram os piores. E a grande pergunta que não quer se calar é o seguinte: o que ele sabia? Quando ele soube? E por que ele não fez nada? Porque, inclusive, os e-mails mostram que ele já sabia do uso da hidroxicloroquina. E por que ele deixou passar? Eu vou mostrar a vocês uma foto que muitos de vocês me perguntam: pô, Richard, por que deixou o Trump
o Fauci avançar tanto no governo? Pessoal, o ex-presidente mais ou menos falou o seguinte: quando a coisa explodiu, ele não tinha onde buscar socorro. Foi uma coisa que pegou praticamente todos nós de uma maneira inesperada. E ele recorreu àquilo que já tinha mais ou menos estruturado. Então, ele pegou o Fauci. Só que com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Eu vou mostrar a vocês uma foto agora e daqui a pouco eu volto para fechar esse vídeo. E aí? A cara dele não estava de muito simpático, né? Essa cara de um homem que desconfia ou não está simpatizando com quem está o assessorando, né? E como o Trump deu uma entrevista ontem, o que ele disse? Ele disse que com o passar do tempo, né, ele começou a ver o que o Fauci falava. Por exemplo, ele queria fechar a fronteira e o Fauci não queria. Por que será? Você quer dar ideia? Inclusive, ele falou que quando ele quis fazer a vacina de uma maneira acelerada, né, na velocidade chamada warp speed, que é o warp, uma coisa que você tira do normal, tira da forma original, uma velocidade fora do normal, porque o normal você faz uma vacina em 3, 4, 5 anos, para depois dos testes você lançar. Ele, em menos de 9 meses, ele fez essa vacina e colocou à disposição dos americanos, né, apesar de toda a controvérsia. Ele fez uma aposta de bilhões de dólares sem saber que iria funcionar. O próprio Fauci, segundo o presidente, não aceitava. A própria máscara, como ele tinha que atender e socorrer de uma maneira ou de outra, ele diz que o Fauci não aceitava e depois ele radicalizou até com 2 ou 3 mais máscaras, né? Como a gente faz a piada aí. E, inclusive, o que se diz também é que o que ele sabia, como eu falei no primeiro segmento, essa é a pergunta que o presidente Trump também fez ontem. O que ele sabia, quando ele soube e por que não tomou as devidas providências? Pessoal, eu sei o seguinte, a coisa está séria, a podridão está vindo à tona por minuto, tem muita confusão, tem muito conflito de informação, vocês com certeza vocês estão sendo inundados aí com a informação, vídeos de tudo que é grupo, tudo que é lado, mas uma coisa vocês podem ter certeza, faltou integridade, faltou seriedade deste cidadão. Ele tem que responder à altura. A pergunta, que também não se cala, as perguntas até, digamos assim. Quantas pessoas morreram por causa de um mentiroso confesso que ele é? Quantas empresas faliram? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantos suicídios foram cometidos pelo lockdown? O aumento da violência doméstica, aumento de overdose por causa de um camarada chamado Anthony Fauci. Esse cara tem que responder à altura. Ele tem que se reportar ao Congresso ou ao Senado, responder aos senadores e quem de direito e pagar devidamente pela atitude que ele fez. Isto é fato. A pessoa dele afetou, literalmente falando, o mundo inteiro. E agora nós estamos vendo que a coisa foi tudo armação em uma boa parte das decisões que ele tomou. Esperamos que a justiça venha à tona e esperamos que a justiça o puna devidamente. Tá certo? Porque nunca mais o mundo será mesmo por causa de várias mentiras desse cientista. Inclusive, baseado nessas mentiras, é mais do que justificável agora derrubar o passaporte da vacina. Eu respeito quem toma, eu respeito quem tem até uma vontade maior de tomar do que os outros, mas eu acho que tem que ser feito com cuidado, que nem eu falo com frequência. Você não toma um suplemento sem estar escrito consulte o seu médico. Agora você vê celebridades, você vê políticos, você vê N pessoas sem experiência nenhuma
no assunto, incentivar pessoas a tomarem vacina sem saber o quadro clínico das pessoas, eu acho isso um absurdo. Mas, de novo, eu respeito, consulte o seu médico se você deve tomar vacina. Porque baseado nesse camarada que incentivou de uma maneira indiscriminada, a pergunta é: quantas pessoas se foram? Quantas pessoas se foram? Quantas pessoas terão sequelas daqui a uns anos? Quantas? É um assunto delicadíssimo, pessoal, mas, de novo, checa com o seu médico antes de tomar qualquer decisão. E seja lá qual for, eu respeitarei. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar este canal, ativar a celebridade do sininho. Todos os links de contatos estão aqui embaixo. O e-mail, o Twitter, até quando eu não sei, mas estou crescendo nele também. E hoje vou falar até uma coisa para mim também, que eu sempre fecho o vídeo se você me vê pela primeira vez. Hoje eu vou falar até para mim também, que eu estou precisando pelos desafios da vida, né? Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir. E virá, com certeza. E possa Deus te abençoar, possa Deus te guardar e possa Deus abençoar a tua vida, a tua casa, os teus negócios, a tua família. O meu muito obrigado e até a próxima.